Sejam muito bem-vindas. Juliana, Tanja, boa noite. Grazi, seja bem-vinda. A nossa primeira live. Ju, seja bem-vinda. Dai. Olá, boa noite. Mandem para mim no chat, meninas, quanto tempo de pós-operatório vocês estão e qual a cirurgia? Vamos conversar hoje sobre barriga estufada, pós-abdominoplastia. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá! Vocês estão me ouvindo bem? Comenta aqui para mim também, por gentileza, para eu dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Boa noite, vamos entrando. 17 dias de abdominoplastia, 40 dias de abdominoplastia. 17 dias, tá com tudo, hein? Tá com tala, macaquinho. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Show. Ótimo. Boa noite, Fisiolinda. Boa noite, Paula. Muito bom. Meninas, sejam muito bem-vindas a essa live. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Luciana Gontijo, sou fisioterapeuta e nesse perfil eu ajudo as mulheres que fizeram a abdominoplastia a ter e manter uma barriga chapada. E agora nós estamos iniciando hoje a nossa sequência de lives de aquecimento para a nossa Semana Barriga Chapada. O que é a nossa Semana Barriga Chapada? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai entender o único caminho que levará você à tão sonhada barriga chapada pós-cirurgia plástica. E nesse evento eu vou mostrar para vocês os principais erros que a maioria das pacientes cometem, vou mostrar o caminho, explicar toda a metodologia de tratamento, né, do abdômen, de pós-operatório, que é a linha que eu trabalho. Eu sei que dentro da fisioterapia, dentro do pós-operatório, né, de cirurgias plásticas, tem muitas coisas que não funcionam, né, que não entregam o resultado, e eu prezo muito pelo resultado das minhas alunas e das minhas pacientes. Então, nesse evento, eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor caminho para vocês seguirem para ter aí a tão sonhada, né, e realizar o sonho de ter a barriga chapada, que é o sonho de todas nós, né, que fizemos a cirurgia plástica. Eu também passei pela mini abdominoplastia, então eu sei exatamente o que é o pós-operatório, tá? Tanto como físio, como paciente, eu vivi, né, vivenciei cada momento do pós-operatório e eu quero trazer para vocês nessa sequência de lives todo o conhecimento aqui para ajudar vocês nesse momento a chegar mais rápido na barriga chapada. E depois da nossa semana, depois do nosso evento online gratuito, eu vou abrir as vagas para as inscrições para a próxima turma do método Barriga Chapada, que é o meu método, que é o meu curso pago, onde eu entrego para vocês a metodologia, eu entrego todo o passo a passo ali da metodologia e também eu acompanho as minhas pacientes ali dentro do método. Nós temos os encontros ao vivo, eu vou explicar melhor cada passo a passo da metodologia dentro do nosso evento da Semana Barriga Chapada, que vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de setembro. Se você não se inscreveu ainda, você precisa se inscrever para receber os links das aulas, tá? Um minuto, meninas. Para você receber o link das aulas, você precisa estar no nosso grupo de WhatsApp, no nosso grupo do evento, onde nós vamos enviando para vocês todas as notificações e os materiais complementares. Se você ainda não está no nosso grupo, é só digitar a palavra MBC aqui nos comentários que você vai receber o link no seu direct, tá? Lá no link no seu direct você vai fazer a sua inscrição e entrar direto para o nosso grupo de WhatsApp. Ou você pode também clicar no link da bio depois da live e se inscrever no nosso evento. Ele é online e gratuito,
ok? E essa é a nossa primeira live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. Então, eu vou promover aqui para vocês 10 encontros ao vivo, onde eu vou passar para vocês um conteúdo para ajudar vocês a acelerar o pós-operatório, a acelerar a chegada na barriga chapada. E também eu vou passar, depois, né, das lives, nós teremos o nosso evento que vai ser online e gratuito, que vai ser fechado. Aí o evento não é aqui, tá? Vocês precisam estar dentro do grupo de WhatsApp para receber o link do evento. Então, para você que ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, é só digitar a palavra MBC aqui e entrar, tá bom? Meninas, como que vai funcionar essa nossa primeira live? Eu vou passar um conteúdo para vocês e eu vou responder algumas perguntas ao final da live, ok? Tem algumas perguntas, quem quiser ir me mandando perguntas durante a live, fiquem à vontade. Quem eu não conseguir responder também, eu sempre trago para os stories, né, ali algumas respostas, alguns conteúdos, vocês podem me mandar. Eu vou fazer o máximo para responder o maior número de dúvidas de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas, muitas meninas entrando. Vamos lá. Qual que é o nosso tema da live de hoje? Barriga estufada pós-abdominoplastia. Por que que nós ficamos com a barriga estufada pós-abdominoplastia? 90% das minhas pacientes, vou contar um pouquinho aqui como que eu cheguei nessa barriga estufada, gente. Eu atendia no pós-operatório, né, numa clínica com vários cirurgiões, e eu sempre via no pós-operatório esse estufamento, essa queixa das minhas pacientes, pacientes ali do consultório, né? E eu usava o protocolo clássico de pós-operatório, que era a drenagem, né? Muitas vezes fazia ali o pós-operatório clássico de cirurgia plástica e a barriga da paciente ainda continuava estufada. Mesmo depois de meses da cirurgia plástica, ela continuava com o estufamento. E existem vários jeitos de estufar a barriga, né? Muitas vezes ainda fica com o estômago alto, ou fica com aquela pochete embaixo ali próximo da cicatriz, ou também fica com a barriga toda, né, inchada ainda, estufada para frente. Então, eu comecei a identificar isso nas minhas pacientes, né, no presencial ali, e comecei a buscar outras alternativas que eu pudesse ajudá-las, né, a melhorar a estética do abdômen e resolver, de fato, essa queixa que é tão comum. Quando eu vim para as redes sociais, eu comecei a falar aqui nas redes sociais sobre esse tema, sobre essa dor, sobre essa queixa, vieram várias pessoas relatando que também sentiam a mesma coisa. E eu não sabia disso, porque até então eu achava que era uma coisa isolada de uma paciente ou outra, né? Então eu comecei a entender que era um problema de todas as pessoas. Por isso hoje eu falo 90% das pacientes que fazem a cirurgia plástica, fazem abdominoplastia, ficam com a barriga estufada após a abdominoplastia. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho do que acontece, né? O porquê que fica com a barriga tão estufada depois, principalmente quando você tira o macaquinho ali a partir de 3 meses. Porque até então, quando você está com 3 meses, né, ali quando você está no início do pós-operatório, você está usando tala, você está usando macaquinho, espuma, então a gente não tem ainda uma noção de como vai ficar o nosso corpo, né, depois da plástica, depois da cirurgia plástica. E aí, quando a gente tira o macaquinho, a partir mais ou menos de 3 meses, é que você vai entender como que vai ficar realmente, de fato, a sua barriga. Muitas pessoas falam que, muitos médicos, né, muitas profissionais aí envolvidos no pós-operatório dizem que para você ter um resultado final da sua cirurgia é de 1 ano. Eu discordo, tá? Discordo muito disso e eu vou explicar para vocês o porquê que eu discordo e o porquê que a barriga também fica estufada após a cirurgia plástica. E eu sempre trago aqui para vocês o flip chart, eu vou mostrar, vou desenhar aqui para vocês entenderem um pouquinho da cirurgia, né, o que acontece ali da cirurgia plástica.
para vocês entenderem o que realmente o médico fez e qual é agora o papel de você nessa jornada, né, do pós-operatório. Então, vamos lá, meninas, vou mostrar aqui para vocês. Me diz aqui se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui? Tá ok aqui? Boa noite, minha barriga globosa. Globosa, barriga estufada, né? Vamos entender aqui um pouquinho. Acho que é muito importante vocês entenderem o porquê que tá desse jeito e como que eu vou ajudar vocês a chegar mais rápido, né, no resultado. Então vamos lá, meninas. Para vocês entenderem um pouquinho sobre o pós-operatório, o que acontece ali com a barriga, o que realmente o cirurgião plástico ele faz no abdômen e o que realmente você vai precisar fazer e o porquê que a sua barriga fica estufada depois da cirurgia plástica, tá? Então, olha só, quando você vai para a cirurgia plástica, os seus músculos abdominais, vocês estão conseguindo ver, gente? Mandem aqui para mim, tá, né? Show, vamos lá, ó. Esse daqui, quando você vai para a cirurgia plástica, esse daqui, ó, é o músculo dos gominhos, tá? É o músculo do reto abdominal, tá vendo? Quando você vai para a cirurgia, esses músculos aqui, e tem outros, né? Vários outros músculos que estão aqui no abdômen também, eles estão completamente relaxados. Então, quando você vai para a cirurgia plástica, os músculos estão relaxados, tá? Você está sob efeito da anestesia, então você tem uma musculatura mais relaxada ali. Quando o médico faz aplicatura de reto abdominal, o que ele vai fazer na sua barriga, no seu músculo, tá? Muita gente acha que ele vai fortalecer o músculo. Isso é um grande equívoco. O médico não fortalece o músculo. O médico aproxima os músculos abdominais, tá? Então, ó, é bem diferente. Vocês entenderem isso para vocês entenderem por que a barriga tá assim hoje, tá? Então, quando o médico fecha a diástase, o que ele faz? Tá vendo esse músculo aqui? Vou chegar pra cá. Ai, gente, eu tô meio perdida aqui. Ai. Esse músculo aqui, ó, o médico veio aqui e fez aplicatura de reto, né? Ele fechou, ele costurou aqui, tá? Ele costurou o seu abdômen, ele aproximou com pontos, com fio. Isso daqui é um fio. Esse fio não é absorvido pelo seu corpo, tá? Então, ele vai ficar aqui sustentando seu abdômen por um certo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Você entra para a cirurgia plástica com aproximadamente, vamos supor que a sua diástase estava quantos centímetros aí, gente? Uns 4? 4 centímetros, né? É um tamanho mais ou menos a média que vai para a abdominoplastia, tá? 4 centímetros, e aí você vai sair da cirurgia com 1 centímetro. Você não vai sair da cirurgia sem diástase. O médico ele vai só aproximar, ele não vai colar um músculo no outro, tá? 4,8, uma média, acertei a média, hein? Tô boa. Acertei a média aí, 4 centímetros. Então, quando você volta da cirurgia plástica, quando você sai do pós-operatório, essa aproximação aqui, você ainda tem um pouquinho de diástase. Você tem ali, sim, 1 centímetro, que é fisiológico, gente, é natural, tá? É esperado. Então, na abdominoplastia, no fechamento, né? Deixa eu colocar aqui. No fechamento da diástase, quando o médico fecha, ele está pegando o seu músculo, que já existe, e fazendo isso aqui. Então, se o seu músculo, antes da cirurgia, se esse músculo que entrou para a cirurgia já era um músculo mais fraco, mais fino, aqui ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai ser o mesmo músculo. Você não
ele não fortalece, tá? Apesar do médico aproximar os músculos, ele não tá fortalecendo o músculo, tá bom? Então, aqui você tem o mesmo músculo que foi para a cirurgia com os fios que o médico colocou. Tá, Luciana, e aí? O que acontece depois no pós-operatório? Depois que você passa pelo processo inicial, depois que o médico fechou a cirurgia e você foi embora para casa, você vai usar algumas compressões. Então, lembra que o seu músculo é o mesmo, tá? É o mesmo músculo e ele tá fraco, né? Em teoria, mesmo que você treine bastante, ele vai chegar aqui e aqui ele vai passar por um processo inflamatório, tá? Então, o seu músculo, a partir da cirurgia, é um músculo que está passando por um processo inflamatório. Não é esse músculo aqui de antes. É o mesmo músculo, mas agora ainda com efeitos inflamatórios, tá? Como que é isso? Você vai usar no seu pós-operatório talas, espumas, né? Algumas cintas, né? As malhas, os macaquinhos. E normalmente, numa média de pós-operatório, você vai usar tudo isso por 3 meses de pós, tá? É uma média, tá, meninas? Ai, já tá falhando a caneta. Vocês estão vendo? Então, você vai usar tala, você vai usar macaquinho, você vai ficar com uma compressão no seu pós-operatório, tá? Isso daqui precisa acontecer. Precisa. Você precisa usar a cinta, você precisa usar a cinta, o macaquinho. Isso é necessário para quê? Para que você tenha uma inflamação mais controlada. Porque no pós-operatório você vai inflamar muito. Imagina que é uma cirurgia, gente, né? É um processo inflamatório, tá inflamado, muito inflamado. Por isso que você sai muito inchada às vezes da cirurgia. Tá? Então, quando você tem uma inflamação muito grande, o que você faz no pós-operatório? Você tem que comprimir a região para você diminuir o processo inflamatório, tá? Então, quando a gente usa as compressões adequadas no momento do pós-operatório inicial aqui, você está acelerando o seu processo de pós-operatório, a sua recuperação e, consequentemente, você está acelerando, né, a ter um resultado, uma barriga chapada, tá? Então, usar as compressões da forma correta, da forma segura, que evite dobras. Eu ainda vou falar de outras lives aqui, em outras lives com vocês sobre, né, essas compressões. Já tem lives salvas também para vocês acompanharem. É muito importante o uso adequado aqui para vocês diminuírem o processo inflamatório. Show, Luciana, beleza. Entendi que eu tenho que colocar as compressões e tal. Só que o que acontece? A realidade do pós-operatório, tá? Quando você tá aqui nos 3 meses, como é que tá aquele músculo que você trabalhou? Que você fez, né, a cirurgia, que você tá toda amarrada. Você tá toda amarrada, né? Eu acho que essa é a palavra certa, né, pra gente falar. Porque a gente tá amarrada. Essa é a palavra. A gente tá bem amarrada. E aí, aqui, ó, nesse meio do abdômen, a gente tá com a compressão, tá? E a gente não tá fortalecendo o abdômen aqui, a gente tá quietinha. Normalmente no pós-operatório, as pacientes ficam mais quietas, fazendo só drenagem, mas a musculatura tá intacta. E quando você não trabalha a sua musculatura, o que acontece com a musculatura? Ela fica fraca, ela perde força. Quando você vai para academia, não sei se você treina, mas se você conhece alguém que treina e essa pessoa tem um hábito de ir para academia. Quando ela vai para academia sempre, ela fica 1 semana, 2 semanas sem ir para academia, o que acontece? Parece que o efeito da academia se perdeu em 1 semana, né? Agora, imagina 3 meses sem trabalhar absolutamente nada do seu músculo abdominal.
Ah, Luciana, mas então você está falando que a gente tem que fazer abdominal? Não, gente, de jeito nenhum, tá? Abdominal, principalmente aqueles clássicos de academia, eles são contraindicados, muito menos nesse momento. Então, aqui, o que eu preciso fazer, né? Porque eu preciso, gente, fortalecer o músculo. Porque se eu não fortalecer aqui, se eu não trabalhar essa musculatura que o médico fez, quando eu tirar a cinta com 3 meses, quando eu tirar as compressões, a minha barriga não vai sustentar esses fios aqui. O músculo fraco é muito mais forte do que esse fio. Entende? É muito mais forte, porque aqui, ó, tem só um fio aqui passando, gente. Aqui no abdômen tem 4 musculaturas enormes. E ainda tem o diafragma, que é a musculatura respiratória. Então, existe um componente enfraquecido, uma musculatura enfraquecida, tá? Envolvida aqui, que se você tá com ela fraca, o que vai acontecer com a sua barriga? Ela vai ficar estufada, ela não vai segurar os pontos. Então, entendam que esses fios aqui, o ponto da diástase, ele aproxima os músculos, mas ele não fortalece. Então, quando você sai da cirurgia plástica, seus músculos estão extremamente enfraquecidos. Ah, Luciana, mas eu sempre treinei, então eu sempre fiz, né, academia, minha musculatura é mais forte. Pessoal, mesmo que você tenha treinado na academia, mesmo que você vá para a cirurgia, e quanto mais preparada você está para a cirurgia, melhor é o seu pós-operatório, né? Então, mais forte você tá. Só que isso não exclui o seu músculo ficar enfraquecido. É uma questão fisiológica, não tem como você discutir que o seu músculo não vai ficar enfraquecido, porque ele vai. Isso é uma realidade de todas as pacientes que passam por um procedimento cirúrgico de abdominoplastia, tá? Todas. Todas as pacientes que ficam imobilizadas no pós-operatório. Além disso, não comentei aqui, mas além disso, quando o médico fecha os pontos ali, ele faz os pontos no meio, o que acontece ali? Ele está produzindo, né, o processo de cicatrização, ele vai produzir colágeno para fechar, para cicatrizar. Então, toda vez que você machuca uma pele, um tecido, você corta, aí o seu corpo vai lá e produz uma cola para fechar. Não é assim? Quando você corta o braço, depois ele não cicatriza, faz uma casquinha e cicatrizou. Então, o seu corpo foi lá e criou uma camada protetora, juntou uma cola, né, para você ficar fechadinho aqui a ferida. Da mesma forma, é na cirurgia plástica. Então, quando você tem uma inflamação muito grande da abdominoplastia interna, que é dos pontos, o que o seu corpo vai fazer ali? Ele vai produzir colágeno. Ele vai produzir cola para fechar aqueles pontos, porque ele não quer que aqueles pontos eles abrem. Ninguém quer. Então, o nosso corpo, ele produz esse colágeno para juntar nos pontos ali e não abrir, tá? E não abrir. Então, além da fraqueza abdominal, algumas pacientes produzem muito colágeno. E esse colágeno, quando você passa a mão na barriga, quando você passa a mão devagarinho ali no abdômen, você vai sentir alguns nódulos, algumas regiões que estão mais endurecidas. E ali é a formação de colágeno, tá? Que é, em excesso, chamada fibrose. A gente vai ter live da fibrose também, eu vou explicar com mais detalhes para vocês. Mas quais são os principais motivos para você ter a barriga chapada? Quais são os principais motivos que estão deixando a sua barriga estufada no pós-operatório? Primeiro, a fraqueza abdominal, clássica. Todas as pacientes vão ter fraqueza
abdominal, tá? Segundo ponto, a formação de colágeno. Então, você tem uma região, principalmente na linha alba, né, que é no meio das cicatrizes, ali do meio do abdômen, aonde o médico fechou a sua diástase, e ali também você está produzindo colágeno, o que faz com que a sua barriga fique mais endurecida. Eu imagino que muitas de vocês estão com a barriga endurecida, né? Fica dura em algumas regiões e muitas não entendem o porquê. Tá faltando mobilidade no abdômen. Tá faltando força, tá faltando mobilidade. Então entendam que um abdômen pós-operado não é um abdômen normal, assim, entre aspas, né? Ele não é um abdômen que você precisa trabalhar da mesma forma como você não tinha cirurgia plástica. Por quê, gente? Porque depois da cirurgia plástica, você vai ficar com esses pontos, tá? Esses pontos, tem alguns pontos que são absorvidos pelo nosso corpo e tem pontos que não são absorvidos. Esses pontos da diástase não são pontos absorvidos. O corpo não vai absorver, tá? Isso aí, realmente, a barriga fica endurecida. Então, é justamente por causa dessa produção, né, excessiva ali do colágeno que está em processo de cicatrização. Então, na cirurgia plástica, no período de inflamação, você tem uma inflamação. Quais são as características da inflamação ali? Você vai ficar inchada, você vai ficar com dor, você vai ficar, a gente fala perda de função, né? Mas não é exatamente uma perda de função, mas é uma perda de força. Você perde a capacidade de contração, você fica extremamente enfraquecida. Quem já passou pelo pós-operatório, do início ali do pós-operatório, principalmente os primeiros dias, a gente fica entregue, né? Eu diria, acho que seria essa a palavra, assim, você fica praticamente entregue e você não faz nada, né? Você não consegue trabalhar nada ali da musculatura. Então, você tem esse momento que faz parte, gente, faz parte do processo inflamatório da cirurgia. Depois que você passa dessa etapa da inflamação, você tem a produção de colágeno. Então, você está inchada, depois você produz colágeno, e aí já tem essa fraqueza do processo inflamatório. Então, o próprio processo inflamatório, o próprio processo perdão, inflamatório, ele causa uma perda de função do seu músculo, tá? E por isso que a sua barriga fica estufada no pós-operatório. Então, é importante começar a ter esse entendimento, esse conhecimento, para que vocês entendam, para começar a trabalhar a musculatura abdominal, principalmente, não só, gente, não é trabalhar a musculatura somente, tá? Existem vários componentes que precisam ser trabalhados no pós-operatório para você realinhar o corpo de vocês. Então, não é só, vou fazer um fortalecimento do abdômen e deu. Não, não vai, você não vai conseguir fazer assim, tá? Existem pilares, inclusive que eu vou trazer para vocês mais sobre esses pilares dentro do nosso evento, da nossa Semana Barriga Chapada, que vai acontecer, né, no dia 1º ao dia 7 de setembro. Se você não se inscreveu, você precisa se inscrever para você entender melhor sobre a metodologia que vai trabalhar todos os pilares para você realinhar o seu corpo, tá? Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp para receber as nossas aulas do evento, é só digitar a palavra barriga, só digitar MBC aqui nos comentários para você receber o link no seu direct e você participar do nosso evento entrando para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? A live vai ficar salva, tá? Vou deixar todas as lives. Essa é a nossa primeira live de uma sequência de 10 lives de aquecimento. Então, para o nosso evento, né? Para a Semana Barriga Chapada. Então, essa live vai ficar salva, todas as lives do evento vão ficar salvas, tá? Para vocês cada vez mais consumirem ali o conteúdo, entenderem direitinho como vocês vão chegar mais rápido à barriga chapada e parar de perder tempo, né, gente? Porque no pós-operatório o que a gente mais quer é acelerar
o processo. Todo mundo quer passar rápido, né? Pelo processo de pós-operatório, tá? Eu vou responder aqui algumas perguntinhas de vocês. Eu vi que tem bastante pergunta. Quem eu não conseguir responder aqui, meninas, pode me mandar no direct ali que eu vou tentar trazer também para os stories, tá bom? Vamos lá. Estou com 60 dias de abdominoplastia e mastopexia. Tive intercorrência, não usei as placas e os marcadores. Sinto uma barriga inchada, abaulada. Ainda faz sentido usar as placas e os marcadores? Os macaquinhos, né? O macaquinho, acredito. Agora, com 60 dias, você já deve começar a trabalhar mais a musculatura, ao invés de voltar a usar a placa, a usar macaquinho, tá? Gente, quanto mais macaquinho vocês usam, quanto mais tempo de uso vocês têm no macaquinho, pior é, tá? Então, o macaquinho, ele é para ser desmamado, ele é para ser rápido, tá bom? O que é esses marcadores? Eu não sei, Daiane. É o quê? É a canaleta de silicone para marcação? Se for aquilo lá, as canaletas de marcação, você vai usar só no início, tá? Depois não adianta mais usar, já passou o tempo, tá bom? Então precisa, gente, mesmo você que tá com 2 meses, mesmo antes disso, já dá a canaleta. Então, já dá para você começar a trabalhar a musculatura, tá? E não é só o músculo, tá? Não é só o músculo da cirurgia ali, o reto abdominal. Porque na academia, por exemplo, o que você vai ter? Quando você vai para a academia, você tem aqueles abdominais clássicos, né? Que são os abdominais que vão aumentar ali a pressão dentro do abdômen. Esses abdominais, eles são contraindicados porque eles vão empurrar mais a barriga para frente. Por que eles vão fazer isso? Porque seu músculo está fraco. Você ainda não conseguiu fortalecer a sua musculatura por completo, realinhar o seu corpo para você fazer aqueles exercícios de academia. Então, não dá para você sair de 3 meses ali de pós-operatório e já ir para treinar. Não dá para fazer isso, tá? Vamos lá. Oi, me chamo Lisandra, estou com 60 dias de abdominoplastia e sinto muita dor na diástase. Barriga bem dura, eu estou na academia, melhora um pouco. Já estou na academia, melhora um pouco. Quantos dias? 60. Isso, 60 dias de abdominoplastia. Muitas vezes os cirurgiões já liberam, né, para voltar às atividades. Na academia, você vai fazer perna e braço, tá? Mas abdominal eu não recomendo. Eu acho que, inclusive, seu médico não deve ter recomendado também. E aí, quando você volta para a academia e começa a treinar braço e perna e a barriga não fica, não trabalha, você não consegue trabalhar ainda o músculo abdominal, o que vai acontecer com a sua barriga? Ela vai estufar. Porque você não está trabalhando, você não está conseguindo trabalhar a musculatura do abdômen, tá? Então, precisa ter esse alinhamento do corpo, né? Esse fortalecimento com segurança, porque você está com cicatrizes, você está com os pontos internos, está com fibroses, porque a sua barriga está endurecida, então isso é uma característica de fibrose, tá? De tecido cicatricial muito exagerado. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Com mobilidade do abdômen, tá? Posso fazer agachamento? Nath, nossa, tem um exercício que eu não recomendo pós-abdominoplastia, é o agachamento. Por quê? O agachamento clássico, né? Aqueles que você coloca a barra nas costas e agacha. Porque você não tem controle do abdômen. O seu abdômen fica todo solto, tá? Ele tá instável. Então, se você pega um peso e agacha com a barriga mole, com a barriga flácida, né, fraca, você vai ter dor nas costas, não vai fazer o exercício da forma correta, não vai respirar corretamente, porque também você precisa saber a parte respiratória para trabalhar o músculo abdominal. Então, esses exercícios livres
que exigem mais do corpo, eu não recomendo também na academia, tá bom? Porque eles estufam cada vez mais. Eu tive uma aluna dentro da metodologia que ela falou assim, Luciana, toda vez que eu faço o agachamento, eu sinto que a minha barriga vai estufando mais para frente, porque ela estava respirando da forma errada e ela estava fazendo o agachamento da forma errada. Ela ainda não tinha força abdominal para segurar o músculo. Então, acabou que ela precisou voltar, entender isso, trabalhar a musculatura para fazer depois os exercícios clássicos da academia, tá bom? Deixa eu responder mais algumas aqui. Não consigo usar nada que aperta a minha barriga. Sinto... Eita. Sinto dor, sinto muita dor. É normal? 1 ano e meio de abdominoplastia. Se você, pessoal, se vocês não usam as compressões quando vocês estão no momento inicial ali do pós-operatório, muitas pacientes têm dificuldade, né, de usar corretamente as compressões, com certeza o seu pós-operatório, o seu resultado vai ficar cometido, tá? Vai ficar comprometido. Então, se você não usar da forma correta a malha, o macaquinho, né, a tala, a espuma, você dificilmente vai ter um bom resultado. A barriga vai ficar estufada também e possivelmente ali essas dores, esses desconfortos não vão desaparecer assim tão simples, tá? O que você precisa, você que não usou macaquinho, que não conseguiu usar isso, você precisa agora começar a fortalecer o abdômen e trabalhar a mobilidade, para a gente reverter esse quadro, tá bom? Deixa eu ver. Posso usar cinta modeladora todos os dias? Já faz 90 dias que fiz abdominoplastia. Nath, não recomendo o uso de cinta modeladora em pós-operatório, tá? Primeiro que no pós-operatório é uma cinta específica para pós-operatório, tá? Existem várias marcas, eu ainda vou falar também, vai ter uma live sobre malhas, sobre macaquinhos, onde a gente vai falar um pouquinho das marcas, das malhas, qual que é a melhor, qual que eu indico. A gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso. Mas por que usar depois de 3 meses cinta modeladora? Esse é um grande questionamento. Por que você vai usar? Porque a sua barriga está estufada? E aí, quanto mais cinta você usa, mais tempo de cinta você usa, mais enfraquecido vai ficando a sua musculatura. Então, você está, dessa forma, você está atrasando a barriga chapada. Se você for buscar essa forma, né, de ter uma barriga mais chapada, você não vai conseguir, tá? Porque pode ser que quando você usa a cinta, beleza, né? Mas depois você vai tirar. Você vai ficar você vai ficar com a cinta com quanto tempo, né, de pós-operatório? Então, precisa, gente, trabalhar essas questões de alinhamento do abdômen, tá? Para trazer o abdômen para dentro, para trás, para ficar com o abdômen mais reto possível, tá? Estou com 100 dias de lipoabdominoplastia e ainda uso 4 horas de cinturita. Posso deixar de usar? Pode. Pode, Lilian. Pode já tirar essa cinturita, tá? Meninas, tem muitas perguntas. A gente está salvando aqui as perguntas para eu ir respondendo vocês, tá? E por que os médicos não passam todas essas informações para o paciente? Olha, cada médico tem um protocolo, né? Se o médico falar com vocês sobre as possibilidades do pós, muitas não vão operar, né? E, na verdade, a cirurgia plástica ela é muito bonita, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, eu apoio totalmente, a autoestima muda, a gente fica mais bonita, a gente se sente melhor. O problema é o pós-operatório, é o sistema, entende? É o sistema que não traz clareza para vocês.
Então, vocês ficam meio perdidas, né? Então, muitas vezes a paciente opera, no pós-operatório, vai no retorno rapidinho com o médico, né? É mais rápido ali. E vocês ficam muito sem informação, né? Normalmente os retornos médicos são mais rápidos e tudo. Então, acontece isso no pós-operatório, é uma realidade. Por isso eu comecei a trazer mais desses conteúdos aqui para vocês na internet, para trazer mais clareza, né, sobre o pós-operatório. Eu venho tirando dúvidas de vocês sobre o assunto para trazer mais clareza, tá? Uma que falou que o médico falou que essa cirurgia não é para emagrecer, quando eu reclamei da barriga inchada. Pois é, só que aí tem um detalhe, tá, Samira? A barriga inchada não quer dizer que a barriga está com gordura. A barriga estufada. Não quer dizer. Porque se a gordura você pega, né? Eu até fiz um conteúdo para vocês hoje. Como que você identifica uma gordura, né? Então, você pega e tem aquela prega. Ali tem gordura. Mas quando você pega e não tem gordura, tá? E aí, quando não tem gordura, não é gordura, é inchaço, é fraqueza. Os seus músculos estão empurrando para frente porque tá fraco. Estão enfraquecidos. E não só os abdominais, tá? Não só aqueles músculos que o médico aproximou, mas existem várias camadas musculares, inclusive os músculos respiratórios também são envolvidos no pós-operatório, precisa ter uma atenção especial, precisa trabalhar da forma correta para você realinhar o seu corpo e ter a barriga chapada, tá? Deixa eu ver, eu vou responder mais uma última perguntinha. Eu falei que a gente está salvando, tá, meninas? As perguntas para eu sempre trazer para vocês aí as respostas nos conteúdos também, tá bom? Estou com 55 dias, não consigo andar reta, é normal? Não, não é normal. Não é normal, Lidiane. 50, deixa eu voltar aqui. Já é a minha segunda vez que teve que refazer. Não é normal, gente. 55 dias, imagina, quase 2 meses, ela não consegue ainda andar reta. Precisa trabalhar. Quando você faz uma cirurgia plástica, você tá com muitas cicatrizes, gente. É porque a gente não olha, não é visível, né? Você olha para sua barriga, você não vê a cicatriz. Mas lá dentro tem muitas cicatrizes. Tem cicatrizes, tem pontos internos, tem aderências. Então, tudo isso vai prejudicar a sua mobilidade, o seu desempenho, tá? Então, precisa desse olhar. Se você não trabalhar essas questões profundas, você não vai conseguir ter a barriga chapada. Não vai. Tá bom? Meninas, essa foi a nossa primeira live, né, de uma sequência aqui de 10 lives. Eu estou salvando para todas as perguntas, a gente vai trazendo aqui as respostas para vocês nos stories, nos conteúdos. Essa foi a nossa primeira live, nós estamos numa sequência de 10 lives de aquecimento para nosso evento Semana Barriga Chapada, pós-abdominoplastia, que vai acontecer do dia 1º ao dia 7 de setembro. Então, vai começar a primeira aula, vai ser liberada no nosso grupo de WhatsApp. O evento não vai acontecer aberto aqui no Instagram, ele vai acontecer fechado dentro lá do nosso grupo de WhatsApp. Nós vamos mandar todos os links das aulas para vocês acompanharem, tá? Quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, você precisa digitar a palavra MBC aqui nos comentários para você entrar para o nosso grupo. É uma comunidade de avisos, tá? Eu vi pessoas comentando aqui, mas é uma comunidade. É uma comunidade de avisos, a gente vai mandando tantos links das lives para você não perder nenhuma live, nenhum conteúdo. Eu sei que você fez abdominoplastia e eu sei que esse conteúdo é importante para você, porque aqui, gente, ninguém está querendo perder dinheiro, não é verdade? A cirurgia plástica é um investimento altíssimo, tanto financeiro quanto emocional. Então, eu desejo que nenhuma de vocês sofram, né, e passe aí por processos dolorosos,
por procedimentos que não dão resultado, e a gente sabe que na cirurgia plástica, no pós-operatório, tem muitas coisas que não funcionam do que coisas que funcionam, tá? Então, a nossa Semana Barriga Chapada vai acontecer fechado no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está, é só digitar a palavra MBC, ou você pode, depois da live, ir no nosso link da bio e também se inscrever e entrar para a nossa comunidade. Depois da Semana Barriga Chapada, desse evento que é online e gratuito, eu vou abrir as vagas da minha metodologia, do método Barriga Chapada, um método que eu desenvolvi em consultório para as minhas pacientes, onde as minhas pacientes tiveram excelentes resultados. Eu trouxe toda a metodologia para o online e está sendo um sucesso também aqui no online. Então, no dia 8 de setembro, a gente vai abrir as vagas, a gente vai mandar para vocês todas as informações também da metodologia, como que vai funcionar, como que serão as aulas, os nossos encontros ao vivo, né? Porque a gente tem encontros ao vivo dentro da metodologia, então eu faço um acompanhamento realmente com as minhas pacientes e alunas. Eu considero todas as minhas alunas pacientes, né? Então a gente tem uma conexão muito boa, mesmo aqui no digital, a gente consegue excelentes resultados com a metodologia e o acompanhamento, ok? Essa foi a nossa primeira live. Amanhã, não percam a nossa segunda live de aquecimento, onde eu vou trazer para vocês qual é realmente a função ali de cada profissional envolvido e que muitas vezes o que o médico fala não está muito de acordo com a realidade do pós-operatório. Então, amanhã esteja comigo aqui no Instagram, às 8 horas, eu espero vocês, ok? Meninas, muito obrigada, parabéns por estarem aqui na live. Estamos finalizando a live com 80 pessoas, 84 pessoas. Parabéns por vocês estarem buscando mais conhecimento, mais verdade. Vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar para buscar uma informação de qualidade e uma informação de verdade. Você que vai operar, você que já operou, está no pós-operatório, e também você que já passou por vários meses, né, até anos de cirurgia e ainda não está 100% satisfeita com o resultado. Eu espero ter ajudado vocês nesse conteúdo e amanhã eu espero todas vocês na nossa segunda live de aquecimento. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.